A minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Se você estiver em pé, por favor, se assente agora, abra sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 11, versículo 5, nós estamos na série, no segundo episódio da série, Os Heróis da Fé. Semana passada nós falamos de Abel, e aqui na ordem bíblica nós vamos falar hoje de Enoque. Hebreus capítulo 11, versículo 5, o segundo herói que nós vamos aprender um pouco aqui é o Enoque, um homem de Deus, um herói da fé. Eu confesso que ele me inspirou muito. O Enoque me inspira muito. Apesar da Bíblia fala pouco dele, mas o pouco que fala é capaz de mover grandes coisas. Hebreus 11, 5 diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Vamos orar. Pai, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Ó Deus, que flua a vida desse altar. Ó Pai, não me deixe falar como escribas e fariseu, mas como quem tem autoridade. Pai, assim como aconteceu com Pedro ali em Atos 10, estando ele ainda a falar, o teu Espírito caiu sobre a casa de Cornélio e encheu aqueles que estavam ouvindo a palavra. Faça isso, Senhor. Estando Nilson ainda a falar, que caia o teu Espírito sobre cada casa, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, mais uma vez eu quero dizer que tudo que eu quero, com a expectativa do meu coração como pregador da palavra hoje, é que Deus possa me dar graça para falar para os irmãos aquilo que Deus falou para mim lá no meu quarto hoje à tarde. E eu confesso que falar de Enoque na perspectiva que Deus me pediu para falar é uma das mensagens mais difíceis que eu vou pregar de toda a minha vida. Tem mais de 12 anos que eu prego o Evangelho, e essa é uma das mensagens mais difíceis, porque Deus me inclinou para fazer uma abordagem aqui. Vamos lá. O primeiro herói da fé, Abel. É interessante que nós falamos que Abel entregou um sacrifício e foi morto pelo sacrifício. E nós falamos que Abel, um tipo de Deus, nós falamos de Hebreus capítulo 10, versículo 1, que fala que as coisas da antiga aliança não possuem a imagem real, mas uma sombra. Então nós afirmamos que Abel, o sacrifício de Abel, a morte de Abel, o sangue de Abel é um tipo de Cristo, que aponta para a pessoa de Cristo, para o sacrifício de Cristo na cruz. E quando eu olhei para Enoque, eu percebi que Enoque também é um tipo de Cristo, mas não apenas um tipo de Cristo, mas um tipo da igreja. E Enoque, por um lado, Abel é esse que entrega um sacrifício e é morto pelo sacrifício e é aceito pelo sacrifício. Por outro lado, Enoque, ele não vai entregar um sacrifício, ele vai entregar a própria vida em devoção e intimidade a Deus, e ele não verá a morte, mas ele será arrebatado.
eu poderia afirmar que Enoque é o primeiro homem a vencer a morte. A vencer a morte. E nós vamos perceber que Enoque, ele é um tipo de Deus, um tipo de Cristo. Nós vamos perceber que Enoque, ele é um tipo de Cristo, assim como Abel é um tipo de Cristo, Enoque vai ser um tipo de Cristo. Na questão de vencer a morte, nós vamos ver aqui à luz da Bíblia, Enoque na questão da igreja e no arrebatamento da igreja. Isso, irmãos, é tremendo. E eu queria que os irmãos trabalhassem comigo, ou acompanhassem comigo aqui, esse primeiro ponto do herói Enoque, onde nós vamos olhá-lo à luz da perspectiva tipológica, profética, onde nós vamos trabalhar o símbolo Enoque, a comparação entre Cristo e a igreja, e no final, eu queria falar um pouco sobre o fato de Enoque ter andado com Deus. Então tenha paciência comigo até o final, que nós vamos chegar lá, no nome de Jesus. A primeira curiosidade, abra comigo em Gênesis, vamos ver o texto bíblico sobre Enoque. Gênesis, capítulo de número 5, versículo 24, a história diz assim, a Bíblia diz assim: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Um versículo, mas dos mais poderosos que a Bíblia podia conter. Agora, eu comecei dizendo sobre Noé, um tipo de Cristo, a história como um tipo da igreja, e algumas curiosidades bíblicas me faz pensar dessa forma. A primeira delas é Enoque. É interessante que o homem que não morreu foi o homem que gerou um filho, e o filho que Enoque gerou é Matusalém, é o homem que mais viveu. O homem que não morreu gera o homem que mais viveu. A Bíblia diz que Matusalém viveu 969 anos, o homem que mais viveu na terra. Agora, o nome Matusalém, no hebraico, ele significa: quando ele estiver morto, será enviado. Quando ele estiver morto, será enviado. A Bíblia diz, Gênesis 5, 21 em diante, que Enoque, ele andou com Deus. Enoque tem um filho e coloca o nome do filho de Matusalém. Nós sabemos que no hebraico e nesse tempo os nomes não eram apenas nomes, nomes eram algo profético. O nome era alguma coisa que o pai tinha vivido em Deus. Normalmente colocava o nome daquele filho para marcar um relacionamento com Deus. Você vai ver isso em Jacó, você vai ver isso em vários textos. E Enoque coloca o nome Matusalém. Quando ele estiver morto, será enviado. E o que acontece depois, o grande acontecimento depois da morte de Matusalém? Entra Gênesis 6 e vem um dilúvio, vem um juízo de Deus sobre a terra. Enquanto ele não morreu, quando ele estiver morto, virá, será enviado. Depois que Matusalém morre, vem o juízo de Deus sobre a terra. O juízo de Deus vem sobre a terra. Entenda, volta comigo aqui. Enoque está andando com Deus, está tendo um relacionamento com Deus. Ele coloca o nome de Matusalém no seu filho, quer dizer, enquanto ele não morrer, não virá, ou quando estiver morto, será enviado. Matusalém morre, então vem o dilúvio. Eu queria que os irmãos abrissem comigo a Bíblia em Judas. Judas, obviamente, capítulo 1, só temos um capítulo, versículo de número 14 e 15. Judas, capítulo 1, 14 e 15, olha só. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as santas miríades,
para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Judas aqui vai dizer, quanto a este também profetizou Enoque, e diz que Enoque tinha uma mensagem. Eu não sei se Enoque está como um pregador anunciando, ou se é a própria vida que de forma simbólica ou tipológica expressa uma mensagem de juízo. Mas a Bíblia é clara em dizer que Enoque tem uma mensagem. Que mensagem é essa? O Senhor vem entre as nuvens com a sua santa miríades e Ele vai trazer juízo. Então parece que não é à toa que ele coloca o nome de Matusalém, que quer dizer, enquanto ele não morrer não virá, ou quando ele morrer virá. De alguma forma Deus havia falado com Enoque, que depois da morte de Matusalém viria um juízo sobre a terra, que depois da morte de Matusalém, eu não vou entrar nisso aqui, porque semana que vem nós vamos falar de Noé, deixa para a semana que vem, deixa os detalhes para a semana que vem. Mas de alguma forma Deus falou no coração de Enoque, de alguma forma, ou seja pela vida, ou seja pelas palavras, de alguma forma a mensagem de Enoque era: vem um juízo de Deus sobre a terra, vem um juízo, o Senhor vem com as suas miríades, e Ele vem com juízo sobre a terra. De alguma forma Enoque sabia que quando o seu filho Matusalém morresse, o juízo de Deus viria. Deus iria começar, Deus iria trazer um novo começo para a humanidade. Agora, uma outra curiosidade bíblica é que Matusalém é o homem que mais viveu. Se a mensagem de Enoque é: vem um juízo após a morte de Matusalém, é curioso entender e pensar que Matusalém é o homem que mais vai viver. Se o juízo de Deus vem só depois que Matusalém morre, não é à toa que Matusalém será o homem que mais vai viver, ou que mais viveu. Isso fala da longanimidade de Deus, isso fala da misericórdia de Deus, isso fala da graça de Deus. Tem muita gente que pensa que Deus Ele é um do Novo Testamento e outro da Antiga Aliança. Meu irmão, Deus é imutável, Deus é graça do início ao fim da Bíblia, do início ao fim da história. Ele é um Deus de graça. Tudo que Deus faz, no final revela o seu caráter de amor, de bondade, misericórdia, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Matusalém, Deus vai mandar juízo após a morte de Matusalém. Então Deus vai prolongando os dias de Matusalém, Deus vai prolongando a vida de Matusalém. E qual que seria o propósito disso? Eu poderia comparar 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vai comigo, eu poderia citar esse texto, mas eu preciso que você abra esse texto. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Por que Deus é longânimo? Olha só, pega o versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, 2 Pedro 3, 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para Deus, o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguemos ao arrependimento.
O texto que nós lemos em Judas 1, 14 e 15 fala de um arrependimento. O Senhor vem com as suas miríades, mas a expectativa de Deus é de um arrependimento. E aqui em Pedro 3, 8 e 9 diz que o Senhor parece que a sua volta ou a sua vinda está demorando, mas ela não está demorando. Deus está sendo longânimo para conosco. Deus está sendo longânimo para com a humanidade. Por quê, pastor? Porque Deus quer que cheguemos ao arrependimento. Parece estranho o que eu vou dizer aqui hoje, mas eu me lembro de uma certa feita, estar ministrando sobre a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Jesus. Um amigo sentado na igreja, termina o culto, ele me procura, fala assim: pastor, um amigo, muita liberdade, ele fala assim: pastor, eu não queria que Jesus viesse agora, pastor. Aí eu assustei. Eu falei assim: como assim? Como assim? E aquele jovem com os olhos cheios de lágrimas olhou para mim e falou assim: pastor, porque o meu irmão, pastor, ainda está perdido. E eu consegui sentir o clamor do coração daquele jovem, dizendo assim: pastor, eu já recebi Jesus, eu já recebi a Cristo, eu sou parte da promessa, eu sou parte da herança, mas tudo que eu queria, pastor, é que o meu irmão recebesse Jesus antes da volta de Cristo. Não retarda o Senhor sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo. Quando você vê alguém que está zombando, dizendo assim: ah, minha avó pregava sobre a volta de Jesus e ele não voltou até hoje. Talvez Jesus estejam pensando no próprio zombador. Então nós percebemos, Enoque tem uma mensagem. Que mensagem é essa? Juízo de Deus. O juízo vem. Deus vai mandar juízo. De alguma forma Deus diz para ele: quando o seu filho morrer, o juízo vem. Então Deus prolonga os dias de Matusalém. Deus da longanimidade de Deus, da graça, da misericórdia. Mas a mensagem desse herói, a mensagem desse grande herói é: o juízo virá. O Senhor virá com as suas miríades. E quando você olha para a vida desse homem, ele está andando com Deus. Ele tem uma mensagem de juízo do Senhor vindo com as suas miríades. Então ele é arrebatado, transladado. Deixa eu usar a palavra bíblica aqui. Ele é transladado. Volta aqui para Hebreus 11, versículo 5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele foi trasladado. Gênesis 5, 24 vai dizer: Deus o tomou para si. Isso fala de quê? A palavra tomou no hebraico é a palavra hebraica que é a mesma palavra grega para arrebatamento. Ele tem uma mensagem de Jesus, uma mensagem profética de Jesus vindo com as suas miríades, uma mensagem profética para juízo, uma mensagem profética do que está segurando Deus é a longanimidade. Agora ele é arrebatado, agora ele é tomado, agora Deus tira ele. Isso fala do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses. Eu sei que você conhece esse texto. 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo
dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A experiência que Enoque teve, o arrebatamento que Enoque teve, não é peculiar a Enoque. Entenda, os crentes que viverem durante o arrebatamento da igreja terão a mesma experiência que Enoque. A igreja de Cristo será arrebatada, será tirada. A palavra transladado fala transpor de um nível mais baixo para um nível mais alto. Do mesmo jeito que Deus pega Enoque e tira de um lugar mais baixo a um lugar mais alto, Deus vai fazer com a sua igreja, Deus vai fazer com a sua noiva. Deus vai tirar a sua igreja de um local mais baixo e vai levar para um local mais alto. Deus vai tirar a sua igreja de um plano inferior e vai levar para um plano superior. Deus vai tirar a sua igreja da terra e vai levar a tua igreja para o céu. Da mesma forma que Enoque não conheceu a morte, existirão cristãos que não passarão pela morte, eles subirão vivos, arrebatados. Como eu queria estar nesse momento. Eu não sei se eu vou morrer antes, não sei se tem vida, talvez ele volte antes, eu não sei. Mas como o nosso coração anseia. Volte comigo para Hebreus 11, versículo 5. Quando Enoque é trasladado para não ver a morte, não foi achado. Ele é trasladado e não é achado. Sabe o que eu lembro aqui, irmãos? Eu lembro de um hino. Ele não foi achado. Se ele não foi achado, certamente ele foi procurado. Talvez os amigos de Enoque, talvez os seus parentes, estavam procurando Enoque por toda parte. Cadê Enoque? Cadê Enoque? Cadê Enoque? Onde Enoque está? Aonde está Enoque? Aonde está Enoque? Mas a Bíblia diz que Enoque não foi achado. Eu me lembro de um hino. Aonde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: esse povo foi-se embora para Sião. Aonde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: esse povo foi-se embora para Sião. Enoque não foi achado. Enoque não foi encontrado. Talvez naquele dia, se tivermos o privilégio de passar pelo arrebatamento, se for para a nossa geração, talvez alguém ligue para você. Ligue para você. Deixe o seu recado. Talvez alguém vai na porta da sua casa e chamar você e sua família, mas lá não vai ter ninguém. Talvez alguém encontre o seu carro mal estacionado,
e ele descubra que ele está mal estacionado, não foi porque você estacionou mal, foi porque o carro continua andando sozinho durante alguns metros. O fato é, você desapareceu. O fato é, você sumiu. E quer saber de uma? Se você está me ouvindo e você não recebeu Jesus e tem a intenção de não receber Jesus como seu Salvador, depois que eu for arrebatado, pode ficar com os meus bens. Vou te passar a senha do banco aqui agora, ao vivo. Também não tem nada lá, né? Irmãos, o cristão ele vive por uma expectativa. A maior expectativa do crente, do cristão, não é conquistar coisas nessa terra. A maior expectativa do cristão não é conquistar posses. É por isso que Mateus 6,19, Jesus disse: não acumuleis tesouro na terra, acumuleis tesouro no céu. Eu estou falando de um herói. De um herói. Um herói que foi trasladado. Um herói que não viu a morte. Um herói que foi procurado e não foi achado. Um herói que a história desse herói é semelhante à história, ou é tipo uma tipologia, uma simbologia da própria história de Cristo, que venceu a morte, do arrebatamento da sua igreja. E se você seguir a mesma linha comigo de 2 Pedro 3, 8 e 9 em diante, você vai perceber que primeiro vem o arrebatamento da igreja, depois vem o juízo da terra. Independente da linha teológica que você defende, se você é pré-tribulacionista, mídio-tribulacionista, independente da linha pós-tribulacionista, independente da linha, uma coisa nós vamos ter que concordar: há um arrebatamento da igreja e há um juízo de Deus sobre a terra. Se ele virá junto do arrebatamento ou não, mas há um juízo e há um arrebatamento. Deus irá julgar, Deus irá cobrar. Enoque é arrebatado, ele não vê a morte. Matusalém morre, o juízo de Deus vem. O juízo de Deus vem. O juízo vem. Agora, volte seus olhos novamente comigo, Hebreus 5. Parte final do texto. Antes da sua transladação, obteve o testemunho de haver agradado a Deus. Ele agradou a Deus. Gênesis 5, 24 diz: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Irmãos, Enoque andou com Deus. Eu abri um comentário para ler um pouco sobre esse texto. Eu abri o comentário do Champlin, um dos maiores teólogos que a terra já produziu. E tinha muitos artigos, argumentos sobre esse texto. Mas de repente eu vi uma frase tão simples. Uma menina explicando esse texto, uma criança. Ele colocou uma criança explicando esse texto. E quando uma criança foi explicar esse texto, saiu algo mais ou menos assim: Deus chamou Enoque para passear.
Deus chamou Enoque para andar com ele, e Enoque está andando com Deus. De repente, Deus olhou para Enoque e disse: Enoque, você já deve estar cansado. Vem descansar na minha casa. Vem descansar comigo. Lembre-se, é uma criança que está dizendo. Não é um teólogo, é uma criança. Enoque está andando com Deus. Enoque está andando relacionamento. Enoque está andando intimidade. Enoque está andando fé, comunhão. Irmãos, nós não vivemos religião, nós vivemos relacionamento. Observe que a fé proporcionou para Enoque um caminhar, e um caminhar proporcionou para Enoque um nível, um crescimento em Deus. A palavra que nós lemos de transladar é elevar o nível. Enoque foi elevando o nível de intimidade. Enquanto a gente caminha com Deus, nós vamos elevando, subindo o nível da intimidade e da comunhão. Eu me lembro de uma vez, irmãos, estar orando. Eu gosto muito de orar enquanto trabalho, enquanto dirijo. Eu estava com uma motocicleta em Belo Horizonte. Eu estava fazendo um deslocamento de trabalho. E eu comecei a orar em cima daquela motocicleta, a orar e orar. De repente, irmãos, eu tive uma experiência com Deus. A presença de Deus, ela veio tão forte, assim. E eu me lembro eu senti eu chamaria de um êxtase espiritual. Comecei a orar em outras línguas como nunca havia antes. Comecei a orar em línguas ali, pilotando aquela moto. Eu reduzi a velocidade, joguei um pouco ali para a direita e comecei a orar, pilotando, prestando atenção, mas ao mesmo tempo sentindo algo extraordinário, uma presença tão gloriosa. E de repente eu fiz uma oração que eu nunca tinha feito e nunca mais repeti essa oração. Foi uma presença tão gloriosa de Deus, algo tão extraordinário, que naquele momento eu pedi a morte. Eu falei: Deus, me leva. Eu me lembro que o Isaac ainda era bebê de colo, ou muito novo. Eu não lembrei de filho, não lembrei de nada. A minha oração era: Senhor, me leva, Senhor. Eu quero experimentar algo maior do que isso. Eu quero viver com o Senhor. E os irmãos precisam entender que não é um discurso de alguém deprimido, depressivo, não é um discurso suicida. Entenda bem, eu tive uma experiência tão extraordinária da presença de Deus, que por algum momento a minha alma, o meu espírito clamou pela realidade do céu. Clamou pelo céu. Clamou pelo céu. E quando foram perguntar para uma criança como se entende a história de Enoque, e uma criança dizendo: Enoque está andando com Deus. E Deus fala: Enoque, nós já estamos andando há um tempo. Você deve estar cansado. Vem descansar aqui em casa. Eu ouvi uma história de um missionário, certa feita, um casal de missionários serviram a Deus em missões em países difíceis. De repente esses missionários foram jubilados, estavam voltando para a sua terra natal, para o seu país de origem. Estava num navio, e quando o navio está chegando próximo ao porto,
eles viram uma festa, bandeiras, muitas pessoas para a recepção. E aquele casal de missionário olhou para aquela multidão, para aquelas bandeiras, e eles comentaram, pensaram: as pessoas vieram nos receber, vieram prestar uma homenagem pelos anos que nós servimos o Senhor fielmente no campo missionário. Mas para a surpresa deles, quando eles desceram, desembarcaram do navio, não tinha mais bandeiras e nem pessoas. Restaram algumas bandeirolas jogadas para o chão. E eles descobriram que aquela festa não era para eles. Talvez tivesse algum famoso naquele navio. E a história diz: aquele homem, então, por algum minuto ele se revolta e ele fala para a esposa dele: é isso que Deus tem para nós, depois de tanto tempo servindo a Deus no campo missionário. E aquela mulher em silêncio, e aquele homem começa a dizer: é isso que Deus tem para nós, depois de tanto tempo, quando nós voltamos para casa. E ele começou a perguntar e a perguntar. E a história diz que aquela mulher estava lavando a louça. Ele olhou para ela e disse: eu vou fazer uma caminhada, eu vou caminhar. E enquanto eu estiver fora, pergunte para o seu Deus se é isso que Ele tem para nós, quando nós voltamos para casa. De repente esse homem volta, olha para a mulher e pergunta: você perguntou para o seu Deus? Ela disse: sim. E o homem perguntou: o que ele disse? Ela respondeu: nós não ainda chegamos em casa. Nós ainda não voltamos para casa. Noé, vem descansar aqui. Lembra que Noé tinha uma mensagem, irmãos? Lembra que Noé tinha uma mensagem de juízo, de arrebatamento? Nós também temos uma mensagem. Nós também nos desgastamos com essa mensagem. Essa mensagem às vezes confronta alguns. Ela é cheiro de vida para os que são abençoados e salvos, mas cheiro de morte para os que se perdem. Por isso ela é tão perseguida, tão mal entendida, tão mal interpretada. Muitas vezes a gente cansa por causa dessa mensagem. Mas sabe de uma coisa? Nós estamos andando com Deus, estamos andando com Ele, e nós estamos indo para casa. Vamos deixar para descansar lá. Vamos andar com Ele. Vamos cumprir a missão dEle. Vamos cumprir a missão dEle. E um dia nós descansaremos com Ele. E eu me lembrei de um outro hino para terminar. Diz mais ou menos assim: da linda pátria estou, tão longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudades. Ó, quando é que vou. Deus te abençoe. Terça-feira que vem nós teremos o próximo episódio da série Heróis da Fé, e nós vamos falar de Noé. Tenho falado, essas séries são melhores do que a série do Netflix. Fique conosco, e eu tenho certeza que até o final dessa série a sua vida nunca mais será a mesma.
Não porque eu estou ministrando, não, mas porque Deus me revelou essa série, e Deus mandou pregar essa série. E eu vou te confessar algo: é a primeira vez na minha vida que eu prego uma série. Deus te abençoe, no nome precioso de Jesus. Até mais.